Olá, meus amigos, bem-vindos à órbita do Planeta Música. Eu sou o Márcio Augusto e hoje eu vou falar sobre os festivais de Woodstock que ocorreram entre 1969 e 2009. Mas antes de mais nada, eu peço a gentileza para que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like e façam também os seus comentários, tá? Não se esqueçam. Sobre o que vocês gostariam de ver aqui no canal, os cantores e bandas preferidas, algumas sugestões e outros tópicos, né, que possamos abordar aqui nesse programa para que ele fique cada vez melhor para você que gosta de rock and roll, de jazz, blues, soul music, literatura musical, biografias de artistas renomados, né? A gente pode falar sobre curiosidades sobre o seu artista, assuntos polêmicos, lançamentos, muitas dicas, shows e muito mais para você e para a sua família se divertir a valer. Muito bem, hoje eu gostaria de levantar uma questão com vocês, já gerando um assunto polêmico, né? Pois desde o primeiro Festival de Woodstock, realizado em 69, esse evento sempre foi reconhecido como sendo um dos festivais de música mais marcantes de todos os tempos. Porém, os fatos marcantes ficaram por conta de eventos bons, mas também de eventos ruins, né, galera? Pois algumas edições foram uma verdadeira catástrofe, né, em matéria de desorganização, atos violentos, né, protestos, conflitos, como podemos abordar nesse vídeo agora. E o Festival de Woodstock, ele tem esse nome pois foi planejado para ocupar a cidade de mesmo nome, lá no interior do estado de Nova York, né, a cidadezinha de Woodstock. A primeira edição foi planejada para acontecer em agosto de 69. O objetivo dos organizadores era realizar o festival lá na pequena Woodstock, porém, por razões de espaço e principalmente de autorizações, né, eles foram obrigados a procurar um outro espaço. As autoridades locais de Woodstock estavam bastante preocupadas com a possível onda de hippies, né, que poderia invadir ali seus gramados em desordem e acabou por vetar esse evento. Deste modo, o festival teve que se mudar às pressas para uma cidade vizinha ali, né, de Woodstock, que seria a Bethel Woods, que fica a quase 100 quilômetros da cidade de Woodstock, né? E foi bem assim, os organizadores planejavam receber cerca de 50 mil pessoas, né, no local do festival e cobrar $18 pelo ingresso desse evento. A data marcada para a realização do festival foi entre os dias 15 e 17 de agosto de 69, reunindo bandas e cantores famosos. Na lista a gente tinha lá o Carlos Santana, o incrível Jimi Hendrix, Joe Cocker, Joan Baez, Janis Joplin, The Who, entre outras grandes bandas e artistas, a confirmar a presença, né? E o primeiro a confirmar que estaria lá fazendo a sua apresentação, junto aos organizadores, foi o Creedence Clearwater Revival. E a previsão do público, né, segundo os organizadores, era de mais ou menos 50 mil, mas conforme foi se aproximando o dia, as pessoas foram chegando e logo a gente encontrava 500 mil de pessoas para participarem de um dos festivais mais emblemáticos, né, de música, mais famosos de todos os tempos, e lá estavam quase 500 mil pessoas. Fazendo um parênteses, galera, sobre a situação sociopolítica e cultural dos americanos nessa época, é que essa primeira edição do festival foi realizada dentro de um contexto de muita turbulência política e social, né, que os Estados Unidos se encontrava naquela época, pois viviam em grande conflito, principalmente com o surgimento de diversos movimentos conhecidos como contracultura. E esses movimentos de contracultura questionavam justamente o estilo de vida norte-americano, né, ao mesmo tempo que mostrava profundas críticas aos formatos daquela sociedade. O envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, por exemplo, era um deles. A luta contra o racismo foi também um tópico importante na contracultura. Além disso, os movimentos de contracultura como o hippie, por exemplo, questionavam valores conservadores da sociedade americana. Um dos ideais dos hippies foi a liberdade sexual pregada por eles, né? Além disso, eles eram favoráveis ao consumo de drogas, principalmente ao LSD,
entendendo que eles expandiam a mente humana e traziam liberdade de expressão. Além disso, os hippies reivindicavam igualdade dos direitos humanos, a defesa dos animais e do meio ambiente. O fim da Guerra do Vietnã e a luta contra as armas, era o principal tópico, enquanto o feminismo, o combate à homofobia e a luta pelos direitos civis também estavam na esfera pública. E essa ideologia acabou dando início a uma reação conservadora que se estendeu até o final da década de 80. Bom, o Festival de 69 acabou sendo gratuito praticamente, porque os organizadores não tinham pessoal suficiente para controlar a entrada das pessoas. Isso fez com que os organizadores do evento tivessem um prejuízo aproximado de uns 3 milhões de dólares. Isso porque boa parte do público pagou 18 dólares na época, cerca de R$ 35, para assistir 32 apresentações. Mas o número foi ficando cada vez maior, o número grande de pessoas que apareceu por lá pulou a cerca, literalmente, lá da fazenda de Bethel, em Nova York. E vejam só, mesmo sob tempestade, muita lama, enfrentando engarrafamentos gigantescos, com uma infraestrutura mínima, o público se comportou de acordo com o lema hippie, paz e amor. Vale a pena ressaltar alguns destaques que ocorreram nesse grande festival. A banda The Who, por exemplo, foi um dos destaques, pois enquanto o sol estava nascendo, o Roger Daltrey cantava See Me Feel Me, da ópera rock Tommy, levando o público ao êxtase e cantando junto com a banda. Mas o show do The Who, que foi um dos mais extensos do festival, enfrentou um problema. Na metade da apresentação, o militante Abby Hoffman, ele invadiu o palco e começou a fazer um discurso político, nada a ver, em forma de protesto. E nesse momento, ele acabou sendo expulso do local pelo guitarrista Pete Townshend, justamente. Ele se mostrava muito irritado com o ocorrido e não deu outra, expulsou esse cidadão. Mas esse show foi considerado pelo público como sendo uma das melhores apresentações do festival, viu, galera? Outro cantor que se destacou com a sua banda foi o Joe Cocker. Ele mostrou toda a sua personalidade e carisma, além da sua potente voz rouca, marcante como sempre, que fez o público vibrar e dançar bastante, até o fim da apresentação. Sendo que a cereja do bolo foi a última música do show, With a Little Help from My Friends, de John Lennon e McCartney, que ganhou uma versão toda especial e definitiva também, bem diferente da canção original, mas acabou fazendo parte do repertório do Joe Cocker. E ele não era conhecido nos Estados Unidos o suficiente para se tornar famoso. Ele acabou se tornando bastante popular justamente por causa dessa linda versão da música dos Beatles. O curioso é que após a apresentação do Joe Cocker, uma tempestade incrível interrompeu o festival por horas. Sendo assim, o público passou a se divertir como podia, bebendo, celebrando, correndo, se atirando nas grandes concentrações de lama que haviam no local e tudo mais. E tudo isso aconteceu em meio a uma consciência coletiva, comunitária de harmonia e celebração, todos unidos em prol de paz, amor e harmonia. A boa apresentação de Janis Joplin no Woodstock, ao lado de sua banda The Cosmic Blues Band, merece também relevância. Fez a galera se agitar com uma versão emblemática de Piece of My Heart. Um destaque negativo, vamos dizer assim, foi o show do Grateful Dead. Foi muito extenso, uma apresentação quase que interminável, cansativa, atrasou bastante o festival, principalmente a entrada da banda Creedence Clearwater Revival que vinha a seguir. Inclusive o John Fogerty, o vocalista da banda, deu uma entrevista alguns anos mais tarde, declarando que a sua banda sofreu um tipo de uma sabotagem, para que ela não se destacasse no festival. Gerou polêmica. Mas o Creedence fez um bom show, tocando alguns dos seus principais sucessos, como Bloody Mary, Green River, I Put a Spell on You, entre outros grandes sucessos, fazendo a galera se divertir. Mais um destaque do festival ficou por conta do notável guitarrista, cantor e compositor Jimi Hendrix. Bem,
Devido aos inúmeros atrasos na programação do festival por conta de fortes chuvas e outros incidentes, o Jimi Hendrix, numa atitude de protesto contra a guerra do Vietnã, tocou sua versão de quase 4 minutos na guitarra para o hino nacional americano, isso numa manhã de segunda-feira. E por quê? Porque os organizadores do festival tinham oferecido ao Jimi Hendrix o horário da meia-noite, né? Para que ele pudesse fechar o último dia do evento. Mas ele não aceitou, não. Ele alegava que esse horário fazia com que o público se evacuasse, né? O pessoal poderia ter ido embora antes do término do festival. Então o Jimi Hendrix fez o quê? Ele encerrou o festival no dia 18 de agosto, no dia seguinte, numa segunda-feira, às 9 horas da manhã. O público era menor, mas quem ficou aguardando esse momento não se arrependeu, não. Não se arrependeu por esperar, porque o grande guitarrista fez um medley envolvendo a sua versão para o hino americano, junto dos sucessos Voodoo Child, né? Slight Return e Purple Race, fazendo o público delirar e extravasar as emoções literalmente. Um outro show que merece destaque no Woodstock foi o do multi-instrumentista e compositor mexicano Carlos Santana. Ele já entrou no palco meio alucinado, né, galera? Empolgado com a oportunidade de tocar na presença de milhares de pessoas, que até então ele não tinha realizado esse feito, né? E nesse dia o público presente estava bastante cansado, estava entediado, né, com as fracas apresentações da programação do dia e incomodado com o excesso de calor também, né? Além da falta de água, falta de comida, o público acabou se surpreendendo com o show do Santana. E o Santana encerrou a sua grande apresentação tocando a música instrumental Soul Sacrifice, que contém uma provocante mistura de ritmos, unindo blues, rock e jazz, ritmos latino-americanos, fazendo o público balançar o esqueleto. Foi um dos melhores momentos do Woodstock, além de ser o fator determinante para o impulso e popularidade na carreira de Carlos Santana após o festival. E o último destaque relevante foi o show de Joan Baez, pois na época do festival ela tinha 28 anos e estava grávida de 6 meses. Enquanto isso, o pai de seu filho, o ativista Dave Harris, estava preso por se recusar a combater na Guerra do Vietnã, olha só. A cantora fez então questão, de relatar ao público a história da noite em que a polícia prendeu o seu marido numa atuação repleta de canções de protesto. Tiveram também composições suas, e de outros autores, mas sempre destacando essa questão da repressão, E depois do festival, a Joan Baez continuou a dar apoio a uma série de causas humanitárias e a gravar novas composições que diziam sobre direitos humanos, o direito de liberdade, entre outros assuntos pertinentes. Bem, vamos ao próximo Festival de Woodstock, que ocorreu no dia 8 de setembro de 79, lá no hipódromo de Pearl Meadow, na cidade de Brookhaven, lá em Nova York. O evento alcançou um público de cerca de 20 a 40 mil pessoas e foi organizado desta vez pelo promotor de shows, Richard Nader. Bom, galera, a lista de artistas presentes incluía o Paul Butterfield, o Rick Danko, Kenneth Heath, Pete Evans, John Sebastian, o Johnny Winter, entre outros grandes artistas. E esse festival também enfrentou algumas dificuldades de organização, muito parecido com o Woodstock original, embora numa escala bem menor, E na véspera do show, mais de 1.000 jovens compareceram e acamparam no local. No dia seguinte, houve um atraso na abertura dos portões da casa de shows, no hipódromo, por questões de segurança, o que quase resultou na revogação da licença e no cancelamento do evento pelas autoridades locais. Mais tarde veio o Festival de Woodstock de 94, que foi um evento organizado em comemoração ao 25º aniversário do célebre Festival de Woodstock de 69. Cerca de 250 mil pessoas se reuniram nesse festival de 94, numa fazenda na cidade de Saugerties, a 135 quilômetros de Nova York. A galera pagou cerca de $135 para ouvir 40 bandas, entre eles o Aerosmith,
Metallica, Green Day, Red Hot Chili Peppers e outros grandes músicos como o Peter Gabriel estava lá, o Carlos Santana e o Joe Cocker novamente. Para este evento, cerca de 1.200 seguranças foram contratados pela Woodstock Ventures, a empresa organizadora, né? E esse pessoal ia revistar o público, né? E principalmente tentar impedir o consumo de drogas e álcool no local. Mas nada disso adiantou, pois o festival, que atraiu mais de 200 mil pessoas, terminou com muita chuva e lama, teve invasão de público ocasionando tumulto e muita gente entrando sem pagar, pois centenas de pessoas conseguiram invadir as áreas reservadas aos médicos, ao pessoal contratado, áreas de convidados, áreas de artistas, né? Tudo isso através de buracos abertos nas cercas de segurança, um absurdo. Além disso, todo o planejamento de logística, né, da fazenda estava condenado praticamente. A comida das barracas de alimentos começou a acabar e boa parte das 180 camas do hospital montado lá no festival já estavam ocupadas. Durante esse festival, os 1.200 médicos que estavam atendendo, né, chegaram a atender 4.000 pessoas e a grande maioria por intoxicação, torções, desidratação, inclusive houveram 2 mortes, né, ali registradas no local. E apesar de todos esses problemas, o festival foi considerado, pela maioria, um sucesso. Loucura total, não é mesmo? Mas foi considerado muito bom. Mas o Woodstock não terminou por aí, hein? Pois a pior edição do Woodstock ainda estava por vir. Isso porque, em 1999, acontece um festival, mas dessa vez o que se viu foi um verdadeiro show de horror, galera. E, inclusive, segundo relatado pela própria imprensa da época, né? O que era para ser 4 dias de paz e amor, né? Acabou se transformando em uma guerra, destruição, caos e morte. Essa edição de 99 destruiu completamente a reputação do Festival da Paz, da Liberdade, do Amor, devido à violência, né, tumultos, e supostamente incentivados inclusive por bandas que se apresentaram no evento. Limp Bizkit, por exemplo, Insane Clown Posse e o Kid Rock incentivaram a violência. O Woodstock de 99 reuniu cerca de 400 mil pessoas que enfrentaram temperaturas elevadas de quase 40 graus, hein? Em um local próximo a uma base aérea, inclusive, que também enfrentava problema de abastecimento de água, o que traria riscos ao público presente, né? Claro. Bom, entre a lista de bandas que lá se apresentaram, estavam Korn, Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette, Metallica, Kid Rock, Creed, entre outros. O problema é que esse espaço, né, em que foi realizado o festival de 99 foi muito mal planejado. Né? Havia poucos lugares de sombra, escassez de água, né? Não tinha árvore, não tinha vegetação ali para que as pessoas pudessem se refrescar, né? E elas acabaram montando barracas na pista do asfalto ali. Então não havia instalações para todo mundo também, né? Os banheiros, os chuveiros começaram a quebrar. Nada no evento parecia ter sido bem planejado. A água, para vocês terem ideia, né, a água engarrafada era vendida por $4, o que era considerado um valor alto. E as torneiras gratuitas ficaram distantes, né, a mais ou menos 800 metros dos palcos, né, dificultava bastante aí o deslocamento da galera na tentativa de se refrescar e matar a sede, né. Além disso, as poucas torneiras que haviam no local começaram a quebrar, definitivamente. E dejetos humanos nos banheiros químicos passaram a transbordar tudo, né? Tornando o ambiente cada vez mais insuportável. Né? Resultado, muitos dos presentes começaram a se desidratar, a ter fortes dores de estômago, dor de cabeça e, para completar, por conta da violação de leis de segurança, cerca de 100 funcionários haviam se demitido durante o festival, simplesmente desistiram, né, de trabalhar no festival, o que ajudou a tornar o evento mais inseguro, né, galera? A diminuição da própria equipe de seguranças fez também com que as pessoas não fossem revistadas, né? Entravam com drogas, entravam livremente no local com objetos, enfim. E, por outro lado, comidas e bebidas eram confiscadas,
né? O pessoal não podia entrar com comida nem bebida, porque tinham que consumir apenas o que comprassem lá dentro do festival. Um absurdo. Bom, além de ser caro, né, não havia alimentação e bebida para todo mundo. Tem mais essa. E quem esteve presente lá no Festival de Woodstock de 99 relatou ser um ambiente extremamente ameaçador para as mulheres. Inclusive as cantoras Sheryl Crow, a Jewel e a Alanis Morissette ficaram muito constrangidas, pois eram ofendidas enquanto se apresentavam. Mas haviam casos muito mais graves no local do evento para serem relatados. Ocorreram denúncias de pelo menos 4 a 5 estupros durante os shows, lá no meio do mosh, né, no mosh pit, que é aquela roda ou ciranda de pessoas que ficam pulando e se chocando durante as canções. Um policial foi suspenso, ele estava incitando, né, as mulheres para que elas tirassem fotos nuas ao lado de outros policiais. Uma baderna total. E ao longo dos dias do festival a violência só aumentava. O Fred Durst, que é vocalista da banda Limp Bizkit, foi acusado de incentivar as agressões durante o show da banda, principalmente quando tocou a música Break Things. Após o estímulo do músico, alguns dos presentes na plateia passaram a quebrar as placas de madeira nas paredes do local, fizeram vários conflitos, promoveram brigas, muitas pessoas acabaram sofrendo fraturas pelo corpo durante as apresentações, e enfim, o que poderia faltar mais para piorar esse Woodstock de 99 para se tornar um grande desastre? Você disse incêndio? Acertou. Quem disse incêndio foi exatamente isso que aconteceu durante o show do Red Hot Chili Peppers, precisamente durante a música Under the Bridge e depois da canção Fire, né, que é um cover do Jimi Hendrix, distribuíram 100 mil velas para encenar uma espécie de vigília na plateia. Olha que absurdo. E teve um detalhe, sem o conhecimento do corpo de bombeiros, né, claro. A consequência foi que as velas deram origem a fogueiras entre as pessoas, ocasionando um incêndio que chegou a ter grandes proporções, viu? Causou destruição, inclusive de uma torre de áudio, causou destruição de veículos, de barracas, trailers. Algumas pessoas desesperadas quebraram o espaço também, tentando sair do local de qualquer forma, né? E o clima de selvageria foi aumentando a cada instante. Caixas eletrônicos foram arrombados, algumas barracas de comércio foram saqueadas. Um dos presentes na plateia, que era um homem chamado David DeRosia, ele desmaiou durante a apresentação do show do Metallica, né? E depois morreu aparentemente, mais tarde, por hipotermia, né? E causada justamente pela insolação, né? A mãe desse cidadão processou os promotores do festival por negligência. Bom, o resultado do festival foi tão negativo que nunca mais se cogitou ressuscitar qualquer Woodstock. Segundo descreveram, inclusive, jornalistas musicais na época, né? O Woodstock 99 ficou para sempre taxado como o dia em que a música morreu. Já em 2009, um outro evento ocorreu em Hawkhurst, lá na região de Kent, na Inglaterra, que foi a festa Summer of Love, parecida com o Woodstock, tá? Contou com a participação de 2 participantes do festival de Woodstock, inclusive, original, né? O Barry Melton, do Country Joe and the Fish, e o Robin Williamson, do The Incredible String Band, além do Carlos Santana e bandas cover do Grateful Dead. Bem, esse concerto de homenagem ao 40º aniversário de Woodstock foi realizado no dia 14 e 15 de agosto de 2009 e ele teve a bênção oficial do pai do Woodstock, né, que foi o músico e produtor musical Arthur Lawrence Kornfeld. Ele ficou conhecido como promotor musical do festival realizado em 69, né? E por incrível que possa parecer, em 2019, 10 anos depois, foi proposta a realização de uma nova edição do Festival de Woodstock para comemorar os 50 anos da primeira, mas a ideia não avançou. Ou seja, o evento que seria realizado entre os dias 16 e 18 de agosto teve dificuldade de financiamento, mudança de local, desistências de bandas e artistas, inclusive, né? Resistência das autoridades locais, entre outros fatores, sendo oficialmente cancelado.
Ainda hoje, muitos veem o festival como símbolo da paz, né? E da música, né, principalmente. Enquanto que outros questionam e criticam o nível de desorganização do evento, o estado de violência que o acompanha, os conflitos, né? E aí eu pergunto para vocês, o Festival de Woodstock foi bom enquanto durou? Foi relevante? Foi marcante para você ou foi um desastre total? Eis a grande questão que fica no ar. Gostaria de saber de vocês se o Woodstock foi bom, se o Woodstock foi ruim. Por exemplo, o vocalista e baixista Branco Melo dos Titãs acha que o Woodstock tem influência no cenário musical, né? E a nível mundial, inclusive. E até hoje ele acredita que o Woodstock, através da sua contracultura, da contestação dos valores da época, ele foi um marco histórico, né? Principalmente para as bandas atuais. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre os festivais de Woodstock, os artistas que lá se apresentaram, se vocês curtiram. Fiquem à vontade para comentar aqui no canal, ok? Se inscreva no canal, dê o seu like, faça os seus comentários, dê suas sugestões, não saia de sintonia, tá legal? Bom, este foi mais um Planeta Música, o seu programa de notícias musicais no Brasil e no mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve!